Olá, estamos de volta então, agora para tratar da aposentadoria especial. Aquela que a Lei 8.213 trata no artigo 57. Ela continua, ela não foi revogada pela reforma da Previdência, no entanto, ela também sofreu uma profunda alteração, principalmente pela necessidade agora de uma idade mínima para que você possa se aposentar de forma especial. Antes, nós tínhamos a possibilidade da concessão dessa aposentadoria quando o segurado reunisse 15, 20 ou 25 anos de exposição a um agente agressivo físico, químico ou biológico. Agora, para os novos, para quem começar a trabalhar daqui para frente numa atividade especial, além do cumprimento do tempo mínimo de exposição, ele vai ter que demonstrar que atingiu uma idade mínima. Vamos lá então? Corta aqui para a tela. Tema aposentadoria especial, lá na Constituição, o novo parágrafo 1º do artigo 201, já com a redação dada pela emenda 103, diz que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade, tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente. Então, tem uma regra geral e eu tenho as exceções. Essas exceções serão disciplinadas por lei complementar. Essas exceções serão exclusivamente as que eu vou falar para vocês. A pessoa que tenha deficiência, então a aposentadoria do deficiente, posso chamar de aposentadoria especial, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes. E olha, fica vedada a caracterização por categoria profissional. Então, nada de ficar perguntando, vigilante tem direito à aposentadoria especial? Não, a gente não faz o enquadramento por categoria. Qualquer um que esteja sujeito a uma exposição a um agente químico, físico ou biológico poderia ter direito a uma aposentadoria especial. Beleza? Ok. Bom, isso está no corpo da Constituição. A gente precisaria de uma lei complementar para versar sobre esse assunto e, mais uma vez, a Constituição diz: até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos parágrafos 1º e 8º, esse aqui é o professor, tá? Será concedida a aposentadoria. Então, o 19, parágrafo 1º, também é uma disposição transitória, de modo que vale para os novos trabalhadores que irão se sujeitar ou sujeitar-se-ão a condições adversas de trabalho. O inciso 1, então, diz: aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional. Então, não sei que categoria tem direito, tá? Porque não é mais por categoria. Qualquer um pode ter direito à aposentadoria especial, desde que demonstre exposição a um agente químico, físico ou biológico ou associação desses agentes, tá? Ele vai precisar de, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, tá? Conforme dispõe os 57 e os 58, mas vai precisar de uma idade mínima. Repare que ele repete aqui, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Tem que ter uma idade mínima. Para o 15, no mínimo 55 anos de idade. 20 anos, no mínimo 58. 25, no mínimo 60 anos de idade. Lembrando que este daqui, também vale para servidor público.
beleza? Então agora tem uma idade mínima. Ah, não preenche, eu tenho 15 anos e 50, tem 15 anos de exposição e apenas 50 de idade, vai ter que trabalhar mais 5. Pô, então ele vai se aposentar com 20 anos e 55? Sim, tem que ter os dois, são requisitos cumulativos. Tá, e como é que se calcula esse treco aí? Na forma da lei. Pega o SB, média aritmética de 100% de todos os salários, não tem mais aquela história de usar só os 80% maiores, são todos. Aí achei o resultado, 60% mais 2%. 2% para cada ano que supere o quê? No caso daqui, ó, daqui para lá mais 2%, né? 21, 2%, 22, 4%. Aqui também, mais 2%. A partir de 20. Então, como no mínimo é 25, esse aqui já começa com 70%. E esse cara aqui, 15. Esse daqui é igual mulher no RGPS. Ele ganha 2% para cada ano que supere 15, tá? Então, com 15 é 60. 16, 62%. E assim, ó, 17... 64% e assim sucessivamente. Então a gente tem duas exceções àquela metodologia de cálculo, tá? Eu vou somar 2% no caso da mulher, quando superar 15 anos, e eu vou somar 2% a partir de 15 anos no caso da aposentadoria especial de quem está enquadrado aqui, na letra A. Só tem um caso de aposentadoria aos 15 anos, é trabalhador de mina subterrânea. Para o trabalhador de mina subterrânea, o cálculo, 100% de todos os salários, achei o valor 60%, e mais 2% para cada ano que supere 15, tá? Então temos duas exceções. É, como regra, 60% mais 2% para cada ano que supere 20. Agora, no caso da mulher, é para cada ano que supere 15, no caso da aposentadoria especial. E o trabalhador se enquadre no requisito mínimo de 15 anos, aí 2% para cada ano que supere 15, tá? Isso está no artigo 19 e, mais uma vez, isso aqui é para os novos trabalhadores, no caso que se submetem a condições adversas. E os antigos? Os antigos têm uma regra de transição só para eles. Tem regra, além daquelas 4 que nós vimos, tem mais uma que é apenas para trabalhadores que se submetem a condições adversas. Só isso. Tranquilo? Então vamos continuar. A aposentadoria especial, agora, continua sendo o artigo 57 da 8.213. Agora, você só tem que agregar que tem uma idade mínima. Quem tem direito a essa aposentadoria especial? Só empregados, avulsos e contribuintes individuais que atuem em cooperativas, tanto faz de trabalho ou de produção. Professor, mas essa história do contribuinte individual não está no artigo 57. Não, ele está aqui, ó, na Lei 10.666, no seu artigo 1º. As disposições legais sobre aposentadoria especial do segurado filiado ao regime geral de previdência aplicam-se também ao cooperado, filiado à cooperativa de trabalho e de produção, que trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. A lei diz que contribuinte individual só tem direito à aposentadoria especial se for membro de cooperativa. Todavia, a jurisprudência vai além. De acordo com o enunciado 62, tá, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, isso aqui, turma, é juizados especiais federais, que tem uma forte influência na jurisprudência previdenciária, tá? O segurado contribuinte individual, quem? Qualquer um. Não precisa ser membro de cooperativa. Pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. De acordo com a lei, empregado,
avulso, contribuinte individual, membro de cooperativa. De acordo com a jurisprudência, empregado, avulso e qualquer contribuinte individual. Como é que você responde isso? Vai depender da pergunta. Não falou nada, segue a lei. Falou especificamente da jurisprudência e estará se referindo aqui, ó. Tranquilo? Bora então. Carência, né? Bom, a carência antes era de 180 contribuições, ó. Aposentadoria especial, 180 contribuições. Só que agora ele pede 15 anos, 20 anos, 25 anos de contribuição com exposição ao agente agressivo, tá? Com exposição ao agente agressivo. Deixa eu retornar aqui, ó. Ó como é que ele fala, 25 anos de contribuição, 20 anos de contribuição. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, continua sendo 180 para quem se aposenta com 15. Agora, quem se aposenta com 20 ou 25, a carência passa a ser essa, 20 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição. Tivemos uma modificação aqui então, tá? 15 anos, 180 só para quem se aposenta aos 15. Requisito. Durante 15, 20 ou 25 anos, é o tempo todo, tem que ter um exercício permanente de exposição. Essa exposição não pode ser ocasional nem intermitente da atividade que expõe o trabalhador a um agente agressivo, químico, físico ou biológico. Beleza? Exemplos. Mina subterrânea é o único caso que permite aposentadoria aos 15 anos, tá? Exposição ao amianto, 20 anos, e um exemplo, operador de raio-x, 25 anos. Agora lembre-se, é proibido o enquadramento por categoria profissional. Aqui eu dei apenas um exemplo, tá? Exemplo. Ah, não é porque está na carteira de trabalho que é trabalhador de mina subterrânea que ele vai ter. Não, ele tem que provar uma exposição permanente. Não basta chegar com a carteira de trabalho dizendo que é operador de raio-x. Não interessa. Ele tem que provar que, sendo operador de raio-x, ele ficou exposto por 25 anos. Pô, professor, mas se o cara é operador de raio-x, está na carteira de trabalho dele, significa que ele trabalhou 25 anos como operador de raio-x? Não. Não necessariamente. Ele pode ser o chefe do setor. E como chefe do setor, ele não tira um raio-x há 7 anos. Durante 7 anos ele não teve exposto. Tirou. Esses 7 anos não contam nessa atividade. A lei é clara. Ele tem que provar a exposição permanente. E essa exposição permanente significa que não foi nem ocasional, nem intermitente. Entender o que é uma exposição permanente é extremamente importante. Pense comigo, operador de raio-x. Está lá sentado, está esperando alguém chegar para tirar o raio-x. Não chegou ninguém. No outro dia, não chegou ninguém. Está um mês sem tirar raio-x, porque, sei lá, porque ninguém quebrou nada. Precisa de raio-x. Está um mês sem tirar raio-x. Isso é exposição permanente? É. É uma exposição permanente. Por isso que é fundamental que você conheça o conceito de exposição permanente. Vamos a ele, corta aqui para a tela. Para isso eu vou me socorrer do Decreto 3.048 de 99, onde no artigo 64, parágrafo 1º, ele diz: a concessão de aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente. Além disso, da exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Agora, olha só. Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os critérios de avaliação
qualitativa dispostos no parágrafo 2º do artigo 68. Mas o nosso interesse aqui agora é entender o que é uma exposição permanente. Lembram? Ok. De acordo com o artigo 65, considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente. Ainda não explicou nada, né? No qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo, seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Aqui está a chave para você entender o que é uma exposição permanente. Exposição permanente é quando eu não consigo trabalhar sem me expor. Corta para mim. É isso. Eu não consigo exercer a minha função sem me expor. Então vamos lá, eu sou geólogo. Geólogo. Eu consigo ser geólogo sem me expor? Consigo, claro, fácil. Eu estou lá no meu laboratório, examinando as pedras, estou exposto a nada. Ah, geólogo, vai lá na mina porque parece que acharam um treco lá, querem saber o que é aquilo. Aí ele entrou na mina, ele se expôs. Mas saiu da mina, não se expôs mais. Para ele não é permanente, é ocasional, é intermitente. O mineiro não. O cara, quando é mineiro de mina subterrânea, toda vez que ele entra na mina, ele se expõe. Não, mas tem como ele trabalhar no... Não, não tem como, ele é mineiro da mina subterrânea. Tá? Para ele a exposição é permanente, porque toda vez que ele vai ser mineiro, ele se expõe. Mas nem toda vez que o cara vai ser um geólogo, ele se expõe. Operador de raio-x. Tá? Eu posso ficar o dia todo sem tirar raio-x, mas toda vez que eu for tirar um raio-x, eu me exponho. Então, para o operador de raio-x, a exposição é permanente. Ainda que ele não fique o tempo todo, 24 horas por dia, ou 6 horas por dia, que é o tempo dele, exposto a um agente agressivo. Exposição permanente é, toda vez que eu for trabalhar, exercer a minha função, eu me exponho? Sim, isso é exposição permanente. Não significa que eu tenho que ficar o tempo todo exposto. Mas toda vez que eu vou exercer a minha atividade, eu me exponho. Toda vez que eu vou tirar raio-x, eu me exponho. É permanente. Mas eu posso trabalhar como geólogo num escritório. Eu posso ser um engenheiro, sei lá, químico, elétrico, no meu laboratório, sem me expor, ou do meu escritório. Essa é a diferença, tá? Para você guardar o que é exposição permanente. É aquela que ocorre sempre que o sujeito for exercer a função. Se for assim, é permanente. Agora, se eu consigo exercer a minha função sem me expor, aí não é uma exposição permanente. Mais uma vez, corta aqui para a tela. Exposição permanente é aquela que é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. É isso. Beleza? Bom, e quando o cara está de férias, sábado e domingo? Aí o parágrafo único responde. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista. O cara trabalhou 11 meses, mais um de férias. Quanto tempo ele ficou exposto? 12 meses. 12 meses. Inclusive férias, afastamento decorrentes de gozo de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos períodos, de percepção de salário maternidade, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exposto aos fatores de risco. Agora já caiu em prova. O sujeito estava lá exposto e foi ser diretor de sindicato. Aqui já era. Aqui não. Esse período que ele teve exposto, que ele esteve dirigindo o sindicato, não vai contar como atividade especial, tá? Período que ele foi diretor de sindicato, 2 anos, Digamos, ele trabalhou 23 anos exposto e 2 anos como diretor. Ele só tem 23 anos, não vai conseguir se aposentar de forma especial. Porque não obstante ele ter 25, ele só conseguiu provar a exposição permanente por 23 anos. Entenderam? Agora, e o período que ele ficou de férias? Não, tranquilo, isso aí conta. De licença maternidade, também conta. Ah, ficou recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Conta, desde que esses benefícios tenham origem acidentária.
Ah, mas o auxílio-doença não foi acidentário, então não vai contar como tempo de exposição. Tranquilo? Show de bola. Já sabemos então o que é exposição permanente, podemos avançar para falar como se prova uma exposição. Ué, professor, está lá na carteira de trabalho e previdência social, digamos que ele é operador de raio-x. Provou? Não. Não provou a exposição permanente ao agente agressivo. O segurado, ele comprova a exposição com este documento aqui, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este é o documento que comprova a exposição a um agente. Esse documento vai falar assim, olha, ele é operador de raio-x, ele trabalhou, por exemplo, 23 anos exposto, mas tem 2 anos que ele é o chefe do setor. Esses 2 anos aqui não conta, porque ele não tirou raio-x. O PPP diz isso, tá? Beleza. Só para reforçar, exposição permanente é aquela presente sempre que o trabalhador for exercer a atividade. E isso seria uma exposição. Ah, mas se ele ficar de stand-by, está contando. O cara ficou aqui. De quê? De stand-by. Tá? Aí foi tirar o raio-x. Ok. Não tem como ele tirar raio-x sem se expor. Mas ele não precisa ficar o tempo todo tirando o raio-x. Por isso que eu dei o exemplo do geólogo. O geólogo, ele consegue exercer a atividade sem descer na mina subterrânea. Pode ficar no escritório. Então, para ele, a exposição não é permanente. O geólogo, a princípio, não tem direito à aposentadoria especial. O mineiro tem, porque toda vez que ele entra na mina, ele se expõe. Tranquilo? PPP, então, é o documento que comprova. Esse é um documento elaborado pelo empregador, sempre à luz de um laudo técnico. Tá? Precisa de um laudo para o empregador confeccionar o PPP. O PPP é fornecido e confeccionado pelo empregador e é baseado em um laudo técnico confeccionado por um médico ou engenheiro do trabalho. Tranquilo? Beleza, professor. E aquela história de EPI? Bom, EPI, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, equipamento de proteção individual, às vezes o equipamento é tão eficaz, mas tão eficaz que anula o agente agressivo. Se isso acontecer, ele continua tendo direito à aposentadoria especial? Bom, o uso de EPI, se for eficaz, afasta o direito à aposentadoria especial. Por quê, professor? STF decidiu assim. Se o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador for tão bom, mas tão bom que anule o agente agressivo, o cara simplesmente perde o direito à aposentadoria especial, a não ser em um único caso. Qual? Quando o agente agressivo é o ruído. Quando o agente agressivo é o ruído, ainda que o equipamento de proteção individual seja 100% eficaz, mesmo assim, a pessoa continua tendo direito à aposentadoria especial. Todavia, no caso de ruído, o uso do EPI não afasta o direito à aposentadoria especial. Beleza? Vamos continuar. Retorno ao trabalho. Bom, de acordo com a Lei 8.213, quando o sujeito consegue a aposentadoria especial, ele tem que se afastar da atividade que faz mal à saúde. Ele pode ir para outra atividade que não faz mal. Ele não pode persistir naquela atividade. Se ele fizer isso, bom, o segurado aposentado de forma especial, ele não pode continuar trabalhando em atividade especial, sob pena de cancelamento de sua aposentadoria. No caso, a melhor nomenclatura é essa aqui. Pena de suspensão, tá? Na verdade, a aposentadoria é suspensa e aí, quando ele se afastar dessa atividade, ela é restabelecida, tá? A pergunta, então, é essa. O segurado de forma especial pode retornar à atividade? Sim, desde que seja uma atividade normal, uma atividade que não faça mal à sua saúde. Por isso que
tem esse depende aqui. Só pode voltar para atividades que não exponham a qualquer agente agressivo. Se retornar para a atividade especial, sua aposentadoria será cancelada. Mas a melhor nomenclatura é essa aqui, suspensão. Ah, por quê, professor? Ah, porque é uma zona. A lei fala cancelada porque aplica a mesma regra da aposentadoria por invalidez quando ele volta ao trabalho, mas aí o decreto diz que suspende, né? E é muito melhor suspender, porque o cara não vai perder o direito à aposentadoria, né? Quando cancelava, ele tinha que fazer todo o caminho para pedir outra, né? Só dava trabalho para a Previdência. Aí ela achou melhor, por via transversa, por via de decreto, colocar então que seria melhor uma suspensão. E na prova? Bom, eu nunca vi prova atentar muito para esse detalhe de nomenclatura. Se ele falar nada, fala que cancela, segue a lei, tá? Qualquer coisa a gente entra com recurso, porque realmente aqui a lei fala cancela e o decreto fala suspende. Aí tem esse problema. O examinador, claro, é um profundo conhecedor da matéria, saberá do equívoco que ele estará cometendo, provavelmente ele fará a pergunta sem entrar nesse detalhamento. Conversão de tempo. Porque veja bem, antigamente, né, a gente tinha aquela ideia, né, o homem era com 35, a mulher com 30. Aí no caso de aposentadoria especial, não tem diferença de homem ou mulher, é 15, é 20 ou 25, né? Se a pessoa trabalhou só 23 anos, como é que fica? Isso, ela converte o tempo de serviço. Converte como? Bom, ela não teria que trabalhar 25 anos? Sim. Se ela trabalhasse 25, é como, se for homem, trabalhasse 35, ou se for mulher, como se trabalhasse 30. Então, se ela só trabalhou 23, faço regra de 3, X. Aí eu vou saber efetivamente quanto 23 anos de atividade especial corresponde a um tempo comum. Depois que eu apurar esse X pela regra de 3, basta completar 35 ou 30. Tranquilo? Você tem uma ideia, tá vendo aqui esse 15? O 15 está para 35. E 10? 10 está para X. Se eu fizer essa conta aqui, eu acho 23,3 anos. Trabalhar 10 anos numa mina corresponde a 23,3 anos. Simples assim. Aí, para ele completar os 35, digamos, ele precisaria de mais 11,7. Tá bom? Então, conversão continua, ainda existe a conversão de tempo? Mais ou menos, tá? Porque a reforma, emenda constitucional 103 de 19, ela falou, aqui pode converter, aqui tem conversão, tá? Até a data da promulgação, aqui acabou. Daí para frente não tem mais conversão, beleza? Bom, o parágrafo 5º do artigo 57 diz: o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério. O que o parágrafo 5º está dizendo? Se você tem tempo especial exercido até a data da emenda constitucional, você pode converter para tempo comum, sem problema. Tá? A partir daí, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 25 da emenda 103. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei 8.213, ao segurado do RGPS, que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, pode converter tempo até a data de entrada em vigor da emenda 103, 13 de novembro de 2019. E o tempo especial exercido após? Vedada a conversão, tá, para períodos exercidos após a edição da emenda.
Beleza? Ok, então conversão de tempo. De especial para comum, faço só uma regrinha de 3. De comum para especial é vedado, tá? A reforma não tem nada a ver com isso, simplesmente é vedado. Você só converte de especial para comum. E aí você pode colocar aqui um terceiro. Até conversão, até 13/11/2019. Seriam os 3 requisitos para conversão de tempo especial em comum, tá? Conversão de tempo de especial para comum, ok. Mas somente até 13/11/2019. Período exercido em condições especiais após a publicação da emenda vai ser o mesmo peso do tempo comum. Bom, chegamos então à tal regra de transição. O que nós tínhamos? Antes, bastava 15, 20 ou 25 anos. Depois da reforma, continuou 15, 20 ou 25, só que com uma idade mínima. Aqui 55, aqui 58, aqui 60 anos. Esta é a novidade. A regra de transição é um meio termo entre eles, de modo que continua 15, 20 ou 25, só que além disso ele vai ter que somar com a idade para alcançar 66, no caso de 15, 76 no caso de 20, 86 no caso de 25. Vou te dar um exemplo. O cara começou a trabalhar com 20 anos, tá? Tinha 0 tempo especial. Aí ele trabalha até os 35 anos. Então ele tem 15, ok? Só que ao somar 35 com 15, ele só tem 50 pontos. 50 pontos não é o suficiente, ele vai ter que continuar trabalhando, porque ele precisa de 66 pontos, concordam? Ele precisa de 66. Qual é a diferença aqui? 16 anos, né? Ou 16 pontos. Então estão faltando 16 pontos. Esses 16 pontos viriam de quê? De idade mais tempo de exposição. Então, por exemplo, né, quando eu tiver com 36, eu vou ter com 16. Repare que um ano a mais eu ganho 2 pontos, concordam? Então, esses 16 pontos aqui referem-se a 8 anos. Porque 8 anos é um ponto de idade, um ponto de tempo, conta 2. Beleza, então, ó, se eu preciso de mais 8 anos, 35 mais 8. 43 anos. Eu tinha 15. 15 anos mais 8, 23. Soma isso daqui. 6. Pronto. Então, ó, na regra de transição, o cara que já estava trabalhando na mina, ele vai ter que trabalhar 23 anos na mina subterrânea. Nessa situação aqui, tá? Começou aos 20, tinha 0. Aí, ó, quando ele tiver 43 anos, ele vai ter 23 de exercício de atividade, somando os dois, deu 66. Poxa, professor, vai ter que trabalhar bem mais. Tu acha que ele tem que trabalhar mais? Olha aqui, ó, a nova regra. Ele teria que ter 55 anos pela nova regra. E ele só tem 43, ainda uma idadezinha boa para se aposentar. Não precisa se preocupar, não. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 21. O segurado, o servidor aqui não interessa, a gente está só no RGPS, que tenha filiado ao RGPS ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, aí esquece, né? A gente não está falando de servidor, tá?
precisa de 20 anos no serviço público, nem 5 anos no cargo. Esses requisitos que eu estou aqui passando para vocês. Então, seria, corta para mim, a quinta regra de transição, só que ela é específica para aposentadoria especial. Tranquilo? Então, fico por aqui. Até a próxima aula.